Olá, boa tarde. Como você está hoje? Como é que tem passado esse período de quarentena, de isolamento social? Sua região já está voltando à normalidade, com planos para voltar? E você está preparado para retornar gradualmente à vida cotidiana? Como é que passou esse tempo do isolamento? Como é que tem passado? Quais os seus maiores desafios? O que você tem sentido a respeito? Tem alguma dificuldade em relação às emoções, ansiedade, estresse? Como é que está lidando com isso? Os desafios que a gente está passando são diversos. Como falaram, algumas vezes nós estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco. Cada um tem um barco, cada um tem um lastro, cada um sabe onde pega a sua âncora. Mas juntos nós conseguimos aliviar um pouco desse peso, um pouco dessa carga, compartilhar, pertencer e caminhar juntos. Então, bem-vindas hoje, 30 de maio, penúltimo dia do mês de maio, já está terminando o 5º mês do ano e nós estamos na nossa 74ª live, 74 lives, 74 dias consecutivos aqui no nosso canal do Instagram, fora outras lives que temos participado por aí, como convidados, para ajudar a divulgar informações, procurar focar em questões positivas desse tempo de pandemia que a gente precisa. Notícias negativas tem muitas, positivas a gente procura trazer. Então, bem-vindos a todas. A Rosângela está aqui, Érica, TFL, a Lídia, Marilene, boa tarde. Simone chegou, Joelita, Regina Terraz, boa tarde a todos que estão chegando devagarinho. Começamos alguns minutos mais tarde, hoje foi um dia complicado, já fiz bastante coisa. Cheguei do plantão, demos aula aí, o Rodrigo para a turma do Consciência Sistêmica Santos e São Paulo online pelo Zoom, atividade física, uma série de coisas, arrumações, algumas coisas aqui. Então, tá tudo caminhando, graças a Deus. Você está aqui? Tá com saúde? Tá vivo? Graças a Deus. Agradecemos. Tive uma notícia muito triste hoje. Muito triste. Como a gente sabe que a pandemia está chegando próxima de nós. O pai de uma querida aluna, querida amiga do Consciência Sistêmica faleceu de Covid. A família toda teve Covid, se recuperou. Várias pessoas, acho que umas 8 pessoas da família. Eu nem conversei com ela, não sei como isso aconteceu. Mas o paizinho dela, infelizmente, faleceu. Então a gente vai testemunhando esse tipo de coisa, a gente vê a cara da doença chegando perto de nós. E eu dei plantão essa noite e, nossa, mais uma vez, mais um plantão de sexta-noite que aconteceu uma coisa muito triste para mim, muito decepcionante. Depois eu vou contar para vocês, deixa chegar mais gente. Na semana passada eu fiz um desabafo até nas redes sociais, fiquei pensando, será que eu falo, não falo? Claro que eu não dou nomes nem nada, mas é para a gente perceber que está tendo um divisor de águas. Essa pandemia está sendo um divisor de águas, não é? Enquanto eu conheço pessoas, muitas pessoas conscientes, que estão agindo para cuidar de si e dos outros, eu vejo outras pessoas totalmente desconexas da realidade, desconexas da globalidade, fazendo coisas absurdas. Então isso aí entristece a gente que está na linha de frente, entristece a todos que têm alguma consciência a respeito do que está acontecendo, principalmente nós que estamos vendo as pessoas adoecer, morrer, e queremos trazer notícias boas, mas deparamos também com muita coisa triste. Depois eu conto, chegando mais pessoas, e por falar nisso, agradeço os coraçõezinhos subindo, não é? Para o Instagram ver que a gente está por aqui, e peço que vocês possam compartilhar aqui no aviãozinho, clique no aviãozinho, compartilhe, chame 5, 10 pessoas aí que estão ao vivo dos seus contatos, para as pessoas chegarem por aqui, participarem conosco. Vamos falar de coisas boas hoje, de dicas. Hoje é sábado, gente. Como diz o nosso poeta Lulu, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, mesmo que for em casa, no isolamento, mas algo a gente tem que fazer de bacana, né?
A Patricinha Aranha entrou, a Regina entrou, Veri Matos, Máscara Nobre, a Célia chegou por aqui, o Natan, tudo bem? Boa tarde, mestre de Achata, é verdade, querida, eu acabei de falar aqui, né? A psicóloga Deise entrou, eu não dei nomes, mas falei da nossa querida amiga e colega de turma, da sua turma do Consciência Sistêmica, que perdeu o papai hoje, ou ontem, não sei, de Covid-19, a família inteira adoeceu, e quando eu chego aqui hoje de um plantão à noite com coisas tão absurdas acontecendo, que eu vou compartilhar com vocês até de uma maneira de eu expressar isso, né? Porque eu falei, não, eu vou, semana passada eu já fiz uma postagem, já coloquei minha indignação, hoje eu estou indignado novamente, porque acho que o assunto foi até pior do que a semana passada, e eu fiquei me segurando, eu falei, não, deixa eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, e depois, talvez, com calma, sedimentando um pouquinho, eu sou bem calmo, graças a Deus, mas sedimentando um pouquinho aí as emoções conflitantes em relação a esse assunto, falar, não falar, depois eu trago para vocês que são um grupo aqui próximo sobre o que aconteceu, tá? A Samanta entrou, a Célia é uma querida, é verdade, a Roberta é uma querida de todos, Célia Pereira entrou, Célia, tudo bom? A Solange Vieira Nobre, obrigado por participarem, vamos aí, os coraçõezinhos subindo, isso é muito bom, fico feliz de ver esses corações coloridos subindo, e por favor, quem não compartilhou, clica no aviãozinho, chama 5 pessoas, 10, se a pessoa não quiser vir, só vai vir quem tiver afinidade, quem tiver sintonia, quem de alguma maneira tiver algo a acrescentar e a receber numa energia de troca adulta, vai estar por aqui, tá? Simone, em uma semana perdemos um casal amigo por conta do vírus, muito triste, minha amiga perdeu os pais em uma semana, vamos nos cuidar? Olha, Simone, nós estamos aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse grupo está se cuidando, todos que estão aqui estão se cuidando, mas quem não está aqui, muitos, infelizmente, estão fazendo barbaridades, absurdos, e aí, o que nós podemos fazer? Fazer só a nossa parte, né? A Solange Vieira está chamando as pessoas, mas eu não sei se é assim. Solange Vieira Nobre, bem-vinda. Para chamar as pessoas, Samanta chegando, Nilda chegando, clica aqui, tem um aviãozinho aqui, clica nele, vai aparecer o nome de várias pessoas, que são seus contatos. Aí você clica 5, 10, 50, quantas você quiser, o tamanho aí da ajuda que você queira e possa dar, e aí concluir, e as pessoas, elas estarão chegando quando tiverem afinidade, e a gente vai trazer notícias boas no meio de notícias tristes. O mundo é assim, tem coisas boas, tem coisas tristes, não é? Ortiz Filho entrou, bem-vindo. A Rosângela falou com a Roberta hoje também, ela precisa da nossa vibração, né? Precisa. Estou mandando pelo avião também, beleza, muito obrigado. A Solange, Natan, fala Ortiz, Ortiz é o amigo do Natan. A Márcia Honorato chegou, a Rosângela Pellegrini. Como é que vocês estão hoje, gente? Mais um fim de semana chegando, mais um fim de semana de isolamento. Tem algumas notícias interessantes que apareceram, né? Aqui nós estamos, não sei, a maioria das pessoas daqui acredito que seja do estado de São Paulo, né? Se tiver alguém de fora aí, ou a cidade que vocês estão, escrevam aí, de onde vocês teclam, de onde vocês falam. A Eliane entrou, bem-vinda Eliane, de onde vocês estão falando e como é que está a questão do isolamento, como é que está o número de casos na sua cidade, já estão se programando para reabrir com cuidado? O governador de São Paulo fez uma classificação de regiões e cidades e, a princípio, a nossa cidade, a nossa região aqui da Baixada Santista estava classificada como a pior zona do estado, até pior do que a capital, né? Isso realmente não faz sentido. E aí os prefeitos da região fizeram cálculos e conseguiram mostrar que a nossa região tem um certo nível que não precisa estar no vermelho, pode ir para o laranja. Por quê? Porque tem UTIs até o momento num número adequado, que pode suportar a demanda com a velocidade que vem crescendo, que não é pouca. Então nós fomos reclassificados para laranja e aí algumas atividades, além das atividades essenciais, poderão recomeçar. Então isso é uma boa notícia, também é preocupante.
porque eu me lembro muito bem, cerca de uns 2 meses atrás, logo no começo do isolamento, abriram um shopping, não lembro se foi uma região de alguma cidade de Santa Catarina. E as imagens eram assim assustadoras, as pessoas se aglomerando em fila para entrar no shopping sem máscara. Acho que as pessoas não tinham naquele momento ainda nem muita consciência. E aí depois foi bloqueado de novo e agora aos poucos vai começar a agir. É necessário, porque alguns comércios estão abrindo falência. Eu fiquei sabendo de um restaurante famoso de São Paulo que fechou as portas, tradicional, mais um. Então isso é muito preocupante. Tem empresas que não têm um lastro para poder bancar suas atividades, suas contas, seus colaboradores, sem poder trabalhar, né? E a gente vê algumas empresas abertas, principalmente de alimentação e tudo mais, e outras que poderiam abrir gradualmente devagar, sem aglomeração e tudo mais, não podendo trabalhar. Então isso é muito difícil, é muito complicado. É um tema assim bastante polêmico. Eu sempre digo, eu sou a favor, número 1, saúde, número 2, saúde, número 3, saúde. E depois a gente pensa na economia, que é fundamental e tudo mais. Mas sem saúde, gente, sem viver, como é que a gente pode trabalhar na economia? Também não pode. Então, saúde em primeiro lugar. Roberto Herrera entrou, Computer Kids, Sônia Maria Pagão, tá? Simone, o shopping tocou uma banda para recepcionar, colocou uma banda para recepcionar as pessoas. Muito bom, né? Maravilhoso. Venham aqui todo mundo pegar o Covid junto, tá? O que a gente pode pensar disso? O que a gente pode refletir a esse respeito? Muito complicado, né? Muito complicado a gente ver o que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Eu falei que eu ia contar logo mais, deixa entrar mais gente. Eu vou compartilhar uma situação com vocês que foi assim absurda, que eu participei diretamente nessa noite no plantão. Foi um plantão pesado, foi um plantão com muitos casos, também não só Covid, mas vários outros casos que, assim, difíceis, arriscados também, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas eu vou contar um em especial para vocês, claro que sem falar nome, né, com ética, mas para vocês perceberem, talvez muitos não tenham alcance de como as pessoas são sem noção nenhuma, de nada, né, enfim, de valores, de cuidado. Samanta, eu acho que não vão ter muitas lojas para abrir, a maioria está falindo. Muitas estão falindo, muitas estão com muitas dificuldades, mas vai ter loja sim. Vai ter, muitas já fecharam, a gente sabe disso, ou as pessoas vão ter que se reinventar nesse momento. Valvidas entrou, AK entrou, Nilda. As pessoas infelizmente estão mais preocupadas com a economia, só que com saúde não se consegue nada, deve ser sem saúde, né? Não se consegue nada, é verdade. Gente, cadê os coraçõezinhos, cadê os compartilhamentos no aviãozinho aí para o Instagram colocar a gente numa posição mais relevante as pessoas chegarem. Vamos lá, vamos que eu quero contar o caso logo para vocês, quero que tenha mais gente, para depois as pessoas perguntam, mas aí, o que aconteceu? Que aí tem os comentários e as pessoas ficam perguntando, né? Então, eu quero fazer isso com bastante gente aqui, tá? Então, compartilhem a live e vamos esperar mais uns minutinhos e trazendo notícias de vocês, de onde vocês teclam, de onde vocês estão, como é que vocês estão, como é que está a sua cidade, se reprogramando, se replanejando para iniciar. Ali, ó. Tem lugares onde houve a flexibilização do comércio que tiveram que retroceder a quarentena, pois não houve a colaboração da população e a taxa de transmissibilidade aumentou. É verdade. Por isso que tem que ser com responsabilidade, com juízo, com consciência. E as pessoas também. Né? Não vamos nos enfiar em lugares assim que você sabe que podem colocar as pessoas em risco de qualquer maneira. Tem que ser com muito cuidado, continuar usando máscara, continuar com a higiene, mas aos poucos também ajudar o comércio local, né? A gente tem trabalhado muito isso em muitas cidades, né? Ajude o comércio local. O comércio local está precisando, né, de retomar suas atividades com responsabilidade, com cuidado. Deixa eu ver aqui uma coisinha, já está entrando aqui para ter algumas notícias boas. Loja de aviamento famosa me avisou que vai abrir segunda-feira. Cuidado, tem lojas abertas. As pessoas estão, os funcionários na porta, tem uma fila com distanciamento. O que você precisa? Preciso disso. Vai lá, busca, volta
e pronto. Não precisa se enfiar, se aglomerar, tá? Maria Regina entrou. Maria Regina, você colocou a foto no Instagram, tá aprendendo, hein? Nanimar entrou também, Lili Brasil, Maria Valente Barreiros, bem-vindos a todos que estão entrando. Olha a notícia boa aqui. Vocês sabem onde pega a notícia boa, além de nossos compartilhamentos? Tem um site, The Good News Coronavirus. The Good News Coronavirus. As boas notícias do coronavírus. Ah, mas tem boa notícia? Tem, sempre tem, gente. Mesmo no caos, tem a semente das coisas novas. Então a gente precisa olhar para isso também. Ian Borges entrou. A Célia dizendo que a China tendo recontaminação, com certeza. Se houver uma abertura indiscriminada, vai haver não recontaminação, mas vão os casos que ainda não foram contaminados aumentando a sua incidência. Olha aqui, Pernambuco contabiliza 12.835 recuperados da Covid-19. Olha que notícia boa. Secretário da Saúde colocou. A Rússia planeja testes clínicos da vacina com coronavírus em 2 semanas. Olha só que rápido. Olha, gente, uma coisa. Eu tenho um amigo que falou assim, a gente está numa guerra. Falou esses dias que eu encontrei com ele. Nós estamos numa guerra, mas não é uma guerra com armamentos, com bombas, com tiros. É uma guerra onde o agente agressor ele é invisível, né? Então temos aí os vírus invisíveis, ok? E aí, né, quando a gente vê todo mundo focado nessa doença e os países, Ministério da Ciência e Tecnologia, da Saúde, todos focados para caminhar para uma solução, a gente vê como rapidamente, estava se falando no princípio, só vai ter vacina daqui a 1 ano e meio. Já tem locais iniciando os testes clínicos. Então talvez em poucos meses a gente já tenha uma vacina, Deus queira. Então quando a energia, quando o foco de atenção, quando as ações são voltadas para coisas necessárias e positivas, tem como conseguir. Quando a energia fica voltada para criar armas em vez de criar vacinas, financiar guerras em vez de financiar alimentação para a população, a gente vê que, né, existem recursos, existem, mas eles são mal administrados por conta da responsabilidade de quem? Não vai falar que é dos políticos, responsabilidade nossa, que colocamos essas pessoas lá, tá? A maioria desses homens, tem mulheres também, mas o modelo patriarcal aí do poder, eu acredito que tenha que ser muito bem reavaliado daqui para frente. Talvez as mulheres entrando mais nos cargos de comando, também mulheres que não sejam como os homens que estão lá, porque a psicopatia existe para o gênero feminino e para o gênero masculino, tá? Que sejam mulheres que tragam sua energia de vida, as mulheres gestam a vida dentro de si, então isso é capaz que quando elas cheguem em cargos, né, maiores, elas tenham essa visão conectada ao mais e à vida. Claro que isso não é uma regra, a gente vê políticos, homens e mulheres, fazendo barbaridades da mesma maneira, mas eu acredito que o modelo vai mudando também. Sada Kumar entrou, Solange Ian, lembra do Dr. Roberto? Opa, sou eu. Mário Boem entrou, Maristela Cal entrou, Rovitalita, Bendita Ju, Rita Figo, bem-vindos a todos que estão chegando, vocês estão compartilhando aí no aviãozinho, as pessoas estão chegando, os coraçõezinhos estão subindo e a gente vai trazendo mais notícias boas. Olha outra notícia boa aqui, Minas Gerais tem 4.657 pessoas recuperadas da Covid-19. Então os estados estão contabilizando não mais somente o número de doentes e de mortos, mas o número de pessoas recuperadas. Isso é muito bom. Rio de Janeiro tem 34.136 pessoas recuperadas da Covid. Quando esse número de recuperados e altas começar a aumentar cada vez mais e suplantar o número de casos novos, a gente vai estar encaminhando para a solução, para a cura, ok? Aí a Lídia, que sempre tem informações pontuais e precisas. A fase laranja é para a preparação de abertura de algumas atividades, com entrega de protocolos para avaliação e aprovação antes da liberação. Exato, não vai sair abrindo não, mas pelo menos haverá possibilidade de abertura, porque quando está na fase vermelha,
Não adianta, a fase vermelha não tem permissão nenhuma a não ser os serviços essenciais, ok? Então é bom que a gente vai poder caminhar para uma abertura gradual e responsável, né, de algumas atividades, não somente as essenciais, porque as pessoas, as empresas comecem a se recuperar dessa trombada que levaram, né? Maria Regina está atacada da rinite. Maria Regina, você precisa voltar na clínica, voltar a fazer acupuntura, mas por enquanto vá usando soro nasal, tá? Vai ajudar bastante. Cada um é responsável por seus atos e responde por isso. Lei da ação e reação. É verdade, Lídia, mas às vezes a gente, através dos nossos atos, a gente também interfere nos outros, você sabe disso. Se eu fizer um mal para alguma família, eu passo a fazer parte do sistema dessa família. Se eu fizer o bem para uma família, eu passo a fazer também parte, mas de uma maneira benéfica, para o sistema familiar dessa família. Fabi Santos entrou, a Fátima. Ô Fátima, tudo bem? Bem-vindos todos que estão entrando. Tá? Eu vou compartilhar, vou falar com vocês o que aconteceu nesse plantão. Então foi um plantão bastante agitado, teve muitos casos graves, e teve um rapaz de uns 30 anos que chegou passando muito mal, carregado, estava quase assim, entrando numa parada respiratória, saturando muito baixo, saturando 80 e pouco, que se a gente pegar um caso de Covid com 80 é internação em UTI, né? Saturação tem que ser acima de 93, 94, tá? Ele chegou saturando menos de 90, 80 e alguma coisa, gaspiando, com aquela respiração difícil, todo vermelho, uma reação alérgica. E a acompanhante dele falou assim, sabe o que é? É que a gente estava numa festa e ele bebeu de um copo que eu acho que estava batizado. Eu falei assim, peraí, deixa eu entender direito. Porque eu escuto as coisas, aquilo... Sabe quando você escuta uma coisa que bate mal? É que nem você comer uma coisa que faz mal, né? Eu falei assim, eu examinei, pedi medicação para a enfermagem, a gente começou a pegar acesso e tudo mais, colocar oxigênio. Eu falei assim, vocês estavam numa festa? Aí ela falou assim, infelizmente a gente estava numa festa. Eu falei, mas como infelizmente? Alguém obrigou você a ir para uma festa? Estavam numa festa na Ilha Porchá, em São Vicente. Ela falou assim, São Vicente está uma situação muito caótica. Eu falei, nossa, e você estava no meio, né? Vocês estavam lá no meio de uma festa, gente, numa festa, no meio da pandemia. Então eu fico pensando assim, não sei o que falta, acho que falta tanta coisa. Falta juízo, falta responsabilidade, falta bom senso, falta consciência, falta ética, né? Essas pessoas que estão se aglomerando numa festa, muitas delas moram com família. Podem ter pessoas idosas, podem ter crianças, podem ter pessoas com doenças, comorbidades. Vão voltar lá lépidas e fagueiras e bêbadas para casa e vão transmitir coronavírus para as outras pessoas, ou vão se colocar em risco. Pelo amor de Deus, eu fiquei assim, fiz o que tinha que fazer, melhorei o rapaz, a condição dele, passei o plantão ele para a equipe seguinte, porque ele chegou, era quase 6h30, o plantão terminou às 7h. Graças a Deus terminou o plantão com os doentes graves estáveis, conseguimos nós da equipe colocar esses pacientes graves estáveis, passei o plantão e vim para casa refletindo. Falei, meu Deus, o que será que falta para a humanidade, né? O que falta para as pessoas não poderem esperar um pouquinho? Espera um mês para ir numa festa. Você vai morrer se você não for. Sabe que isso é uma postura totalmente infantil. Para começar, depois falta, como vocês falaram, educação, empatia, se colocar no lugar do próximo, compaixão, falta tudo, né? Mas principalmente é uma postura infantil, sabe por quê? Foi feito um trabalho muito famoso da psicologia, o pessoal que é psicólogo aqui, tem bastante gente, a Fátima é psicóloga e tal, sabe dessa pesquisa, a gente estuda isso até na faculdade. Você você faz uma experiência com crianças pequenas, tipo 3, 4 anos de idade, e você dá para elas um doce. Você fala assim, olha, esse docinho aqui é seu. Se você esperar um pouquinho para comer o docinho, o titio vai lá fora, ou a titia vai lá fora para pegar um negócio. Se você esperar uns minutinhos, eu vou voltar, eu te dou outro docinho. Se você não comer, quando eu chegar eu te dou outro. Mas se você quiser comer agora, não tem problema, você come, mas você só vai ter esse docinho. Esperou o titio voltar, eu te dou outro, você vai ficar com 2, tá bom? Aí a criancinha, tá bom. E teve até um vídeo que circulou nas redes sociais nos últimos tempos para cá,
eles filmaram essas crianças através de um espelho, né, um espelho cego. E aí as crianças, muitas ficavam pulando, tentando se distrair, e cheiravam o doce, era um marshmallow, o americano gosta de marshmallow, aí dava uma mordidinha e deixava lá, e ficava assim, se mordendo todo, alguns não aguentavam e comiam tudo, né? Então essa pesquisa, que é lá da década de 60, a pesquisa original, ela mostrou o seguinte: as crianças que conseguiam resistir à vontade, conseguiam resistir ao desejo, elas foram sendo acompanhadas durante o seu crescimento, e eram pessoas, quando adultas, que conseguiam ter mais resiliência, conseguiam lidar com as dificuldades, tiveram melhor indicadores de prosperidade, de riqueza, de saúde. Então saber segurar a vontade, saber lidar com essa angústia, faz com que a gente possa ter resultados bons e conquistar coisas boas depois. Aí eu vejo assim, umas pessoas dessas, com 30 e poucos anos de idade, já adultos, pelo menos cronologicamente adultos, não conseguirem falar assim: não, eu não vou numa festa, numa aglomeração, porque eu vou me colocar em risco, vou colocar os outros e a minha família, se eu morar com alguém. Então são pessoas infantilizadas. Hoje em dia as pessoas em geral estão muito infantilizadas para lidar com relacionamento, para lidar com as outras pessoas. É assim, a política assim, eu primeiro, não importa os outros, eu faço o que é para mim, eu estou fazendo para mim, eu faço o que eu quiser. As pessoas esquecem que nós vivemos numa teia, num sistema global maior. Tudo que eu faço impacta em você, tudo que você faz impacta em outro, e vice-versa, e isso vai correndo numa teia. Vocês já leram o livro do Capra, a teia, Fritjof Capra, a teia da vida? Nós vivemos, gente, num sistema, é uma teia. Tudo que você faz é que nem a teia da aranha mesmo. Quando um mosquitinho vai na teia da aranha, ela pode estar longe, aquilo vibra e ela sente. Por quê? Porque toda informação, todo estímulo que acontece em um lugar do sistema, ele é sentido e infere em todos os outros elementos do sistema. O sistema é um conjunto de pessoas, de integrantes que estão interrelacionados, interdependentes e com uma finalidade em comum. Então o que eu faço hoje vai afetar as pessoas, a mim e as outras pessoas hoje e amanhã, ou depois de amanhã. Então uma das lições dessa pandemia é: precisamos olhar não somente mais para o nosso umbigo. A postagem que eu pus semana passada foi uma pessoa amando o seu umbigo. Hoje eu vou pôr o quê? Que tipo de postagem que se eu fizer sobre esse assunto eu vou pôr? Nem sei, por isso que eu nem fiz ainda, tá? Mas é triste. Eu vi, se não me contaram. Se me contasse, talvez eu falasse: nossa, será que aconteceu assim mesmo? Mas fui eu que atendi, tá? Fui eu mesmo. E aí chegou ele com o acompanhante, com outros acompanhantes, todo mundo estava na festinha, na festa da pandemia, maravilha, né? Se eu fosse uma pessoa ruim, eu ia falar assim: tomara que pegue todo mundo Covid, mas eu não quero, eu quero que as pessoas peguem mais consciência, né? Vocês estão falando que falta tudo, se colocar no lugar do próximo, educação, empatia, compaixão, muita empatia, falta tudo, gente. Inteligência, Natan colocou aqui, falta inteligência, muito, falta inteligência emocional, inteligência do adulto. São crianças grandes que acham que podem fazer o que quiser, tá? Pronto, falei, já contei o que foi. Desabafei um pouquinho também, porque eu fico assim, eu sou muito calmo, muito tranquilo, mas tem coisas que a gente fica indignado, que não é possível você acompanhar uma coisa dessa, né? A Luciana Pereira entrou, bem-vinda. A Ale Andrade Nunes, Dea Baez, Luciana Penaforte Psicologia, a Rosana Rodrigues, Pri Aranha, bem-vindos a todos que estão entrando. A Célia, a responsabilidade independe do nível. Debati com o médico que era contra a quarentena. Tem sim, né? Tem contra, tem a favor, tem sempre os contra, os a favor, aqueles da teoria da conspiração, tem de tudo. A gente vai assistir de tudo. E nos momentos de crise que a gente vai perceber quais são as dinâmicas de cada pessoa, né? E ontem eu participei de um podcast e o tema era teoria da conspiração. Você acredita nisso, você não acredita naquilo, né? Então a entrevistadora lá do podcast me falou assim: como é que você faz para convencer uma pessoa quando ela acredita numa coisa que você sabe que não é, que não existe? Aí eu falei para ela assim: eu não faço nada, eu não quero convencer ninguém, né? Eu não quero. Se a pessoa tem que acreditar, sei lá, que o homem nunca foi para a Lua, ou que a Terra é plana, esse tipo de assunto, isso não interfere em nada na vida de ninguém. Cada um acredita no que quiser.
Agora, em relação à saúde, o que eu faço interfere naquilo que você pode receber, aí eu acho que a gente precisa interagir e precisa ter um acordo, ok? Samantha, uma amiga minha está com coronavírus, ela mora com a mãe que é idosa, ela está isolada em casa, preocupadíssima com a mãe e não passar o vírus para ela. Pois é, você veja só, né? Eu já recebi ontem mesmo notícias, uma pessoa contou que o avô dela morreu de Covid, ele não saía de casa, ele e a esposa, a única coisa que eles recebiam era pedido, né? Eles faziam pedido, vinham entregar em casa. Gente, eles pegaram através dos pedidos. Então, como é que a gente pode dizer assim, não, eu vou fazer o que eu quero que não interfere no outro? Infelizmente, gente, eu acho que como diz assim, você vai aprender de duas maneiras principais, pelo amor ou pela dor, né? E cada um vai ter aquilo que plantou também. E muitos aparentemente não plantaram e também colhem alguma coisa que não é boa. Mas aí a gente fala, pô, é o destino, é algo maior. Porque eu digo assim, se eu fizer tudo direitinho, então não vou pegar Covid, não vou morrer, tudo. Eu falo, olha, não sei. Eu não tenho como garantir nem para mim, nem para ninguém. Eu sei o seguinte, eu preciso fazer o que é correto. Se eu fizer tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é devido e indicado, a minha chance aumenta de acontecer coisas boas e não acontecer coisas ruins. Porém, é uma garantia? Não. Garantia, gente, não temos de nada, quase nada, né? Só que a gente nasceu e que um dia a gente vai morrer, tá? E quando é que vai ser isso? Não sabemos. Espero que longe, com bastante idade, mas eu não posso garantir nada. Eu só tenho que fazer a minha parte por mim e pelos outros. Aqui, Solange, uma amiga está contaminada em casa, cheia de crianças, uma pessoa idosa, mas há 15 dias ela postou fotos passeando com todos na Lagoa da Saudade, achando ótimo, contaminada passeando com todos. Exato. É igual aquela menina da semana passada, aquela moça de 17 anos que eu atendi com a mãe, que foi na casa de uma amiga, a mãe doente, positiva, o irmão positivo, ela com sintoma, e ela foi passar a noite na casa de uma amiga e não avisou a amiga. Então, gente, e hoje é a festa lá do pessoal na festa na Ilha Porchá. Então, o que eu posso falar? Né? Melhor não falar. Melhor não falar nada. Maria Fernanda Bordini, imagine o que você sentiu. Ontem eu fui convidado para uma festa de crianças de 4 anos. Fiquei assim, sensação de um soco no estômago. Gente, se alguém me convidar para uma festa, eu acho que eu vou ser bem mal educado. Eu vou falar para a pessoa assim, onde que ela está com a cabeça. Né? O que ela está pensando? Não pode esperar para fazer uma festa daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 3 meses, o ano que vem. Hoje eu tenho um amigo querido fazendo anos, o Rodolfo, Dr. Rodolfo, cardiologista, maravilhoso, meu cardiologista, meu amigo, fazendo uma festa, 50 anos. Você acha que ele vai fazer festa? Não vai. O pessoal está fazendo festa virtual, dando parabéns para o Rodolfo Arantes, um grande cardio, uma pessoa querida, super do bem. Ele não vai ter festa nenhuma. Você acha que ele vai morrer por causa disso? Ele está trabalhando na costa, vendo gente morrer todo dia. Gente, vamos ter bom senso. Lídia, assim, somos todos um, mas tem pessoas que não mudarão seus comportamentos, haja o que houver. Tem pessoas que não mudarão. O que vai acontecer com elas? O tempo vai dizer. Como não tem consequência para tudo, não é? Natan, então conta uma coisa boa, os protocolos de atendimento ao Covid em Santos são efetivos, estamos tendo sucesso na Baixada, tem protocolos diferentes de vários centros, de vários hospitais, tem pessoas usando antibióticos, tem pessoas usando aí medicamentos imunológicos, né? Assim, o que a gente sabe é o seguinte, quando a pessoa evolui para um quadro grave, ela passa do quadro respiratório alto para um quadro respiratório baixo, entra numa fase inflamatória grave, ela tem que ter uma imunidade que dê conta, porque às vezes até a autoimunidade faz com que o quadro se agrave. Mas muitos casos estão sendo curados, muitos casos a gente tem visto no grupo dos médicos protocolos diversos, em hospitais diversos, e assim, muita gente está sendo curada, e tem alguns que não evoluem bem. Esses que não evoluem bem ainda está sendo descoberto porque se é uma questão genética, se é uma questão imunológica, né? Porque aí se faz de tudo e a pessoa não evolui. Mas a grande maioria das pessoas, porque você veja, o número de contaminação é muito alto, de pessoas contaminadas, muitos evoluem para a gravidade e muitos se recuperam. Mas uma pequena porcentagem não, tá? Mas estamos tendo sim sucesso, estamos tendo muitas altas, eu já dei algumas notícias aqui.
muitas cidades com um grande número de casos de pessoas recuperadas, e por conta disso, pelo menos na nossa região, na maioria das regiões, está sendo possível receber os pacientes, né? Toda vez que eu vou para o plantão eu fico preocupado, será que vai ter vaga se eu precisar internar alguém? Por enquanto a gente tem tido vagas, sim, para todos os pacientes de UTI que a gente tem solicitado, a gente tem conseguido vagas, então os tratamentos estão sendo efetivos, tá? E a gente precisa usar todos os recursos. A Agência Nacional de Saúde colocou também que as práticas integrativas podem e devem ser utilizadas complementarmente na pandemia coronavírus. Então essa também é uma boa notícia. Vamos juntar ao protocolo já existente, os protocolos que estão sendo criados, porque na verdade não existe um protocolo para essa doença, existem vários estudos de protocolos, ainda não totalmente validados, nós poderemos usar também as práticas integrativas junto, ok? Simone, hoje eu tive que ir abrir a loja, tinha 6 moradores de rua dormindo na entrada, meu filho acordou todos, depois tínhamos que entrar, fiquei com medo de passar por ali, abrir a porta e etc. Olha, Simone, a gente vê, infelizmente, com muita tristeza, que os moradores de rua, as pessoas em dificuldade, estão no número maior atualmente, né? Muito maior. Tá? Acho que essa situação social, que está sendo difícil para todos, tem aumentado o número de pessoas necessitadas, né? E hoje aqueles que ajudavam talvez estão podendo ajudar menos, então isso agrava a situação social. A Célia dizendo que faz a parte dela. Simone, chegamos em casa, tomei um banho e coloquei as roupas para lavar. Isso é uma medida boa, não pisar com o sapato em casa, né? Vanessa Robert entrou, Tânia Reis, Henrique Seiko, Nakajima, Letícia Mayumi, Cris Ramos, bem-vindos a todos que estão chegando. Olha, Lídia, o protocolo da homeopatia já ficou pronto? E a homeopatia pode ajudar na prevenção? Natan também perguntando. Sim, nós já temos um protocolo. Assim, na verdade, existem algumas escolhas de protocolo, de medicamentos diferentes para esses protocolos de prevenção, né, de profilaxia, e existem alguns medicamentos também utilizados quando a pessoa já tem sintomas, principalmente sintomas leves, moderados e também graves, claro que junto aos outros medicamentos. A homeopatia não vem para substituir, ela vem para somar. Eu já tenho falado para vocês que a gente vai divulgar esse protocolo, que a gente vai divulgar assim que estiver pronto. O que aconteceu? Quem está tomando essa iniciativa é a Associação Médica Homeopática Brasileira, a MHB. Inclusive, se vocês quiserem, olhem no YouTube da AMHB, tem várias lives lá feitas, já têm sido feitas, falando sobre a homeopatia nas pandemias e tudo mais. A homeopatia sempre teve, historicamente, um papel muito positivo nas pandemias, nas epidemias, historicamente falando. E já teve recentemente também na dengue, tá? O que acontece? A MHB contratou uma empresa para fazer um site, para fazer um portal que os pacientes acessariam, eles colocariam se tem sintoma, não tem sintoma, quais sintomas tem, se eles querem fazer para prevenção, enfim, eles colocariam a sua situação e no próprio site, no próprio portal, eles seriam encaminhados para médicos homeopatas da sua região. Por exemplo, eu sou um dos voluntários e um dos preceptores aqui na região da Baixada Santista. Tem a Selma, tem a Gisele, tem o Ricardo Jaluc, tem alguns médicos, acho que somos 7, 8 ou 9 aqui na Baixada, temos feito reuniões. O que acontece? Acontece que deu um problema técnico nesse portal. A empresa não consegue solucionar esse acesso. Já são 600 médicos, 600 e poucos médicos voluntários no Brasil esperando que essa plataforma fique pronta e funcional para a gente poder divulgar. Nós já tínhamos uma data, a gente iria fazer, os homeopatas aqui de Santos, os voluntários médicos e farmacêuticos, iríamos fazer uma live na quinta-feira à noite para divulgar. Aí o portal não ficou pronto. A gente adiou para terça que vem, o portal não ficou pronto. O problema técnico não foi solucionado. Então a gente ainda não sabe, talvez na outra semana a gente consiga fazer essa live de lançamento do portal. Tá? Então eu prometi para vocês, eu sei que eu estou devendo, mas acontece que foi um problema
técnico que está acontecendo. Logo, a gente vai poder ter esse protocolo. Ah, mas a homeopatia vai funcionar? A homeopatia certamente irá ajudar na profilaxia, no tratamento, tá? Junto com outras medidas, com outros medicamentos, não tem problema em se utilizar conjuntamente homeopatia e alopatia. Aliás, isso já é feito historicamente por nós homeopatas e tudo mais. Então, essa questão da homeopatia, sim, ela vai ajudar, ela tem ajudado muito nas pandemias, há muito tempo já, desde que o Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, foi o primeiro que utilizou homeopatia na pandemia de cólera, lá em 1800 aproximadamente, tá? Então ele utilizou isso, ele utilizou a homeopatia com bons resultados, e dali para cá várias pandemias de gripe, de cólera, de febre amarela, de dengue, a homeopatia sempre foi utilizada com bons resultados, tá bom? Mas eu vou trazer para vocês, fiquem tranquilos. Samantha, já que não podemos comemorar o nosso nível nesse ano, então deveríamos não ficar um ano mais velho, não é justo, é verdade, vamos congelar o tempo, a gente não vai envelhecer, não vai fazer aniversário, vai deixar para o ano que vem, tá bom? Se fosse possível a gente faria isso, né, Samantha? Cris Ramos entrou, Seiko, boa tarde, Célia, salve Seiko, saudades, quem mais aqui? Evandro Sobral entrou, Karina Zecchini, bem-vindos a todos que estão chegando aqui no nosso portal de notícias, de dúvidas, de compartilhamento de pertencimento. Lídia, o governo do estado de São Paulo liberou refeição gratuita nos restaurantes Bom Prato para os moradores de rua até o mês de julho. Isso é uma boa notícia. O Bom Prato é uma iniciativa muito boa, muito bacana, muito mesmo. Era o prato a R$1. Você comer uma refeição com sobremesa a R$1 para moradores de rua, pessoas com situações difíceis. E agora esse bom prato está liberando gratuitamente, porque às vezes até R$1 faz falta para algumas pessoas. Você veja o nível de escassez, né? Então que bom, é uma boa notícia que a Lídia está trazendo para nós. Samantha, tem idosos que eu acho que não estão muito preocupados com o Covid. Hoje de manhã eu fui à feira, vi uns 3, 4 sem máscara. Tem muito, gente. Tem idosos, tem jovens, tem adultos, nada preocupados, né? Nada. Imagina, o pessoal que foi na festinha na Ilha Porchá, bebendo de monte, se intoxicando, também, com certeza, está todo mundo sem máscara, né? Então não são só idosos, não. Para não ter juízo, basta você estar vivo e não ter nada de bom na sua cabeça. Natan, como compensar a falta de sol, vitamina D? Então, a gente pode, no mínimo, pelo menos, sei lá, você pode ir na janela da tua casa tomar um pouco de sol, descer um pouquinho no prédio, andar um pouquinho na rua. Se não for possível de jeito nenhum, muitas vezes suplementar a vitamina D, tomar uma dose diária de vitamina D, sei lá, 500 unidades, 1000 unidades, 2000 unidades. Não procure tomar sem orientação do seu médico, mas a vitamina D é uma vitamina que pode ser reposta. O principal seria tomar sol, se não for possível, suplementar com orientação. Pede uma dica para um médico que te conheça, que já te atendeu por vídeo, por WhatsApp, e a telemedicina hoje está liberada, né, por conta da pandemia. Olha a Fátima. Minha irmã, cunhado e sobrinha estão com Covid. 2 não tiveram sintomas e só o quê? Não sei, isso é alguma coisa errada. Só com fortes dores de cabeça. Minha sobrinha que mora junto não está. Ela toma vitamina D e falaram da ligação. Ela toma injetável há algum tempo. Tem alguma relação nisso? Olha, a vitamina D, ela é uma vitamina e ela é um hormônio. Ela é um medicamento que atua na imunidade. Ela é muito importante, fundamental para a saúde, tá? O que acontece? Existem alguns centros médicos, algumas clínicas que têm um protocolo de utilização de vitamina D em altas doses. Quando eu falo altas, tipo assim, 50 mil unidades por dia, uma dose assim bem, eu diria até arriscada, porque existem possíveis efeitos adversos do uso de vitamina D, né? Mas claro que esses pacientes são acompanhados nesse protocolo, acompanhado o cálcio, acompanhado uma série, né? Uma série de parâmetros para eles não terem efeitos adversos. Mas parece que pessoas que têm utilizado esse protocolo também têm um aumento na sua imunidade, inclusive para o Covid. Eu não estou falando isso para vocês saírem tomando vitamina D. Tomem sol, procurem fazer uma alimentação saudável, que não gere inflamação. Uma alimentação mais natural possível, legumes, verduras, frutas, cereais, evitar alimentos refinados, industrializados,
gorduras saturadas, tudo que aumentar o padrão de inflamação, procure evitar, tá bom? Mas com certeza eu acredito que a vitamina D tem um possível papel nisso sim. Wanda De Grande entrou, deixa eu ver quem mais. Ariadne Sodré entrou, sua mentora, bem-vinda também. Samantha, eu estava reassistindo uma série antiga que passou na Globo, chamada Os Maias. É lindíssima. Então, a dica da nossa amiga cinéfila, Samantha. Fátima, sou minha irmã que está com dor de cabeça. Protocolo Coimbra, exatamente, a Lida deu um nome. Dr. Coimbra foi quem começou esse protocolo para doenças autoimunes. Tá? Ele começou um protocolo para doenças autoimunes que tinham um resultado negativo com outros tratamentos. Gente, doença autoimune é muito grave, né? Doença autoimune é assim, o teu sistema imunológico combate o seu próprio corpo. Então é algo assim, é uma autoagressão, na verdade, né? E quando a gente pode olhar para isso de várias maneiras. A gente pode olhar para isso no parâmetro alimentar, nutricional, imunológico, sistêmico, né? As doenças autoimunes, todo mundo tem uma noção mais ou menos na saúde, na medicina que é, mas na parte sistêmica muitas vezes é o meu corpo brigando comigo, ou seja, muitas vezes dois sistemas que não conseguem se encaixar, tem conflito entre dois sistemas que estão representados dentro de mim. Então uma parte combate a outra parte. Isso acontece também para quem tem doenças do sangue hematológicas, só para dar uma pinceladinha. E por falar nisso, já estamos chegando aí no fim da nossa live, eu vou fazer a leitura diária, nossa leitura sistêmica diária. Tá? Então é uma leitura sempre com temas interessantes, espero que vocês gostem. A Kai dizendo que o médico da filha dela receitou vitamina D e os jovens têm muita falta de vitamina D. Não são só os jovens. Por que as pessoas em geral têm muita falta de vitamina D? Por quê? Porque durante muito tempo, quando eu era criança, eu lembro das pessoas passarem uma mistura de, acho que era Coca-Cola com urucum na praia e ficava tostando no sol, ficava torrando e ficava preto no sol, né? Então isso aí era lindo e maravilhoso. Aí se descobriu que existia o câncer de pele por conta dos raios ultravioleta. Então desse extremo foi-se para um outro extremo. O extremo qual? De não tomar sol nenhum e de usar protetor solar da cabeça aos pés. E aí ficou também uma falta de vitamina D. Então se a gente for pesquisar, o Brasil é um país tropical. Tem muito sol por aqui, não tem? E talvez mais de metade da população tenha deficiência de vitamina D e precisaria ser suplementado. Então aí a gente sabe hoje com bom senso o que se recomenda de modo geral. Claro que é importante cada um buscar o seu médico para orientação. Aí tá vendo a série que a Sônia disseram que fizeram muito isso, usaram Coca-Cola, gente, passar Coca-Cola na pele com urucum e com outras maluquices para queimar no sol, né? Isso fazia sim, é verdade. Os mais jovens não vão achar que isso é uma coisa de doido, mas se fazia sim, né? E aí hoje se fala assim, hoje não tomar sol nenhum, tá? No futuro vão falar assim, nossa, mas isso é coisa de doido também. Exato, caminho do meio, caminho do equilíbrio sempre é uma medida boa e positiva. Então, o que a gente deve fazer? Tomar sol, braços e pernas, pelo menos, de 15 a 20 minutos por dia, num horário em que não seja um horário fraquíssimo de sol. Não precisa ser meio-dia a pino, mas tipo 10 da manhã, 3 da tarde, que ainda tem um sol forte, 10 a 15 minutinhos, proteja a mão, usa um protetor, boné, protetor facial para não manchar a pele e tal, mas braços e pernas é importante tomar sol, tá bom? Então a dica de vitamina do dia, vamos para o nosso trecho hoje. O livro é O Amor que Nos Faz Bem, do Ron Garriga. Tenho lido vários trechos do Amor que Nos Faz Bem e do Famílias Modernas, do Ron Corbalan, que são dois consteladores que eu gosto muito, consteladores lá de Barcelona, do Instituto Gestalt, que trazem uma maneira bem legal de olhar para as questões sistêmicas. Olha aí, essa manta só para complementar, que usava um protetor chamado Raito de Sol, a pele fritava, vinha do Paraguai, exatamente. E o Natan diz que coca é bom para tirar ferrugem e desentupir. Exato. É isso aí, Natan. Eu lembro dessa fase também aí, tá? O bronzeador era o Raito de Sol, sim, verdade. Vê as coisas, né? Cada época tem a sua mania, tem aquela coisa que fala todo mundo faz, e depois de um tempo você vai ver e fala, nossa, que absurdo, as pessoas faziam isso? Faziam. E hoje tem outras coisas também que fazem de maneira absurda e vai se olhar para isso. Então,
trecho de hoje, nossa live vai terminar já já, o amor que nos faz bem, de Juan Garriga, e o capítulo 21, o coração treme. Olha que romântico, o coração tremendo. Vamos lá. A imagem interna, mas presta atenção, hein, porque esses trechos sempre são importantes para a gente reavaliar as nossas relações, nossos relacionamentos. A imagem interna de muitas pessoas não é tanto a de ser um companheiro ou companheira, mas sim de ter um companheiro ou companheira. Isso indica uma diferença de tom nada desprezível em nossa atmosfera interior e em nosso movimento para ela. Deveríamos nos perguntar se fomos educados e crescemos com a ideia de ser parceiro, parceira, e cultivar em nós os valores de ser um verdadeiro companheiro, ou se pensamos em termos de preencher um vazio e de arranjar companhia com a perspectiva falsa, como já vimos, de encontrar a felicidade, ou pelo menos de ser menos infelizes. Faz diferença? Eu tenho algo para dar, então eu sou um companheiro, eu estou aqui disponível como um companheiro, e não assim, eu quero ter um companheiro ou uma companheira. Venha preencher as minhas carências, venha cuidar de mim. Às vezes você fala para a pessoa, para que você vai casar? Para que você quer ter uma relação? Né? Para que a gente pesquisa sempre função, não por quê, para quê? Aí a pessoa fala assim, porque eu me sinto sozinho, eu quero alguém para cuidar de mim, eu quero alguém para me dar amor. Então, o que você está esperando? Alguém que vai preencher o seu vazio. De onde vem esse vazio? Da carência da função materna, principalmente, ou também da função paterna. Mas vamos continuar aqui, tá? Para o bem ou para o mal, vivemos tempos nos quais o valor central é o eu, que tem muito mais peso do que o nosso. Olha aí a questão da pandemia, como as pessoas agem. Nunca como agora o indivíduo e o individual foi tão importante, usufruiu e padeceu tanta liberdade. Foi tão epicêntrico, tão nuclear e tão aparentemente senhor de seu próprio destino. De fato, talvez nunca, como nos tempos atuais, o casal tenha respondido aos desejos pessoais, tão acima dos desígnios, necessidades e costumes do grupo, como costumava ser outrora. Na atualidade, é frequente que muitos casais terminem seu trajeto juntos porque deixam de satisfazer o outro e porque, diante de situações difíceis e estressantes, seus membros se inclinam ao eu e ao seu próprio caminho pessoal. Em outras culturas e outros tempos, o casal tinha um sentido mais social. De fato, fazia parte do espírito do grupo e não era tanto o patrimônio das pessoas que o formavam quanto um patrimônio comunitário. O casal estava inserido em uma sociedade significativa de sentido, de serviço e de apoio. Isso apresentava vantagens e inconvenientes. Quando o casal estava imerso em uma comunidade significativa, a relação era mais leve e previsível, pois eram menores as expectativas que depositavam um no outro, e costumava se desenrolar pelos caminhos traçados pelas normas sociais. Mas a nós coube viver uma apavorante e maravilhosa liberdade, com seus gozos e suas sombras, e cuidar de nosso destino pessoal, no máximo familiar, mas em menor medida comunitário, que fica um tanto manchado. Em suma, o casal, a família nuclear, não está atualmente contida nem sustentada por redes sociais ricas. Isso vai fazer diferença, vai fazer muito peso quando a gente envelhecer, porque a gente vai precisar de uma rede social rica e ativa que nós possamos participar, nós possamos pertencer, ajudarmos e sermos ajudados. Essa rede social, os relacionamentos interpessoais, são um dos fatores, um dos 6 fatores indicadores de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, por conta exatamente disso, de se criar uma rica rede social interconectada que possa ajudar nos momentos em que nós ficarmos mais frágeis e os outros também, ok? Então, em suma, o casal, a família nuclear não está atualmente contida nem sustentada por redes sociais ricas. Isso gera tensões muito grandes, dificuldades para superar as grandes exigências que se depositam nela, bem como os desafios existenciais que visitam o itinerário vital de todas as relações amorosas. Esses desafios podem ser, como eu dizia, a doença grave de um filho, uma morte, um problema financeiro, uma mudança de país, a perda de um dos pais, etc.
São acontecimentos que podem afetar a todos e que são muito mais difíceis de enfrentar sem esse apoio, sem essa inserção social. Se o casal não conseguir viver unido, essa transição emocional ficará ferido internamente. O coração treme no indivíduo e ocorre a ruptura, mesmo que continuem juntos, pois um casal pode estar separado na alma, mesmo que o relacionamento perdure. Conhecem essa situação? E o coração que não aceita doer, ser visto, ser escutado, ser expressado, ser reconhecido por outro ou outros, sofre. Então é isso, gente. Gostaram do texto de hoje? Garriga escreve muito bem e traz mensagens realmente muito, muito legais e muito relevantes, tá? Então, por isso, por hoje é só. Já vem a contagem regressiva do Instagram para terminar a nossa live. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham um ótimo sábado de tarde, de noite, um ótimo domingo. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos mais uma vez na nossa live às 15h30. Será a nossa live de número 75. Eu agradeço demais a presença de vocês, os corações, as vibrações, o compartilhamento, as boas notícias que vocês trazem, as dicas. Vocês fazem parte, nós fazemos parte, nós pertencemos a esse grupo, a essa egrégora. Gratidão pela presença de vocês, por participarem, por estarem aqui, pela doação, pela energia de troca. Tá? Cuidem-se bastante, fiquem bem, sintam-se fortemente abraçados. Um beijo no coração de todos. E o nosso mantra, né? Não falamos hoje nenhuma vez ainda. Tudo passa, isso também irá passar. E hashtag vamos passar por isso juntos, ok, pessoal? Fiquem bem, cuidem-se, um beijo no coração. Até amanhã. Tchau.